Bem-vindos ao Ateliê de Histórias. Agora vamos entrar na segunda parte da história de Buda, o Iluminado. Vamos à história? Um encontro com a morte. Tantas coisas mantinham Siddhartha distraído e ocupado que havia poucos motivos para ele querer sair pela cidade. Contudo, mais uma vez ele manifestou vontade de dar um passeio. Assim que seu pai soube, os arautos foram avisar o povo que se algum velho ou doente aparecesse nas ruas, seria severamente punido. Mas, quando o príncipe e seu cocheiro atravessavam a cidade, apareceu um estranho cortejo. Uma fila de homens e mulheres andava no meio da rua tão devagar que a carruagem de Siddhartha teve de parar. Os homens que iam na frente do cortejo carregavam nos ombros uma maca onde estava deitada uma figura humana toda enrolada em panos. Atrás seguiam homens e mulheres que choravam e soluçavam. E ninguém sabia o que eles eram e de onde tinham vindo. O príncipe olhou para aquele estranho espetáculo e perguntou ao cocheiro: Diga-me, o que é isso? Por que essas pessoas estão chorando? E por que tivemos de parar por causa delas? Shana respondeu: Meu senhor, isto é um funeral. Siddhartha disse: Funeral? Que quer dizer funeral? E Shana respondeu: Sobre a maca está o corpo de um homem que morreu. Sua família o está levando para um lugar onde será enterrado. E o príncipe perguntou: Um homem que morreu? De que é que você está falando? Que aconteceu a esse homem? Então o cocheiro explicou que nenhum ser humano pode viver para sempre. Todos morrem um dia, de velhice ou doença, em acidentes ou em guerras. Todo mundo morre. O príncipe Siddhartha nunca tinha ouvido falar em morte, e então percebeu que não só o povo da cidade ia morrer um dia, mas também seus amigos, pais, irmãos, irmãs e ele mesmo. Ele ficou tão triste que deu ordem de voltar ao palácio. E quando Shana dirigia a carruagem de volta pelas ruas, o príncipe se lembrou do velho e do doente que ele tinha visto. Mas o pior de tudo é que ele não conseguia esquecer o homem morto. Desse dia em diante, o príncipe Siddhartha sentiu que nunca seria feliz de novo. Ao chegar ao palácio, um servo veio contar-lhe que sua esposa tinha tido um filho. Siddhartha foi vê-la e viu o bebê. Tudo o que ele pôde dizer foi: Isto torna tudo mais difícil. Mas sua mulher não entendeu o que ele estava pensando. Naquela noite foi dada uma grande festa no palácio para comemorar o nascimento. Houve música e passatempos, mas o príncipe assistiu a tudo muito quieto. A festa acabou bem tarde. Todos se recolheram e logo o palácio estava em silêncio. Quando todo mundo já estava dormindo, o príncipe Siddhartha saiu de seu quarto. Andou de mansinho até o quarto onde sua esposa e seu filho estavam, profundamente adormecidos. Uma luz muito suave iluminava o quarto. E embora ele quisesse muito tocar seu filho, não quis acordar o bebê ou a mãe. Depois de um demorado olhar, ele virou e saiu. Chamou seu fiel cocheiro e lhe disse para selar o melhor cavalo. Shana se surpreendeu com o fato de que o príncipe quisesse cavalgar no meio da noite. Mas Siddhartha disse: Será a minha última cavalgada. Esta noite estou deixando meu lar e minha família. Quando o cavalo ficou pronto, Siddhartha guiou-o devagar e com cuidado para que o barulho dos cascos não perturbasse ninguém. E pelo poder dos deuses, as sentinelas do portão do palácio estavam profundamente adormecidas e não acordaram quando ele passou. Shana, o fiel cocheiro, acompanhou o príncipe e eles cavalgaram para longe do palácio e da cidade. Depois de chegarem a uma boa distância,
o príncipe parou, desmontou e trocou suas vestes reais pelo áspero manto usado por eremitas. Entregou suas vestes e o cavalo para o cocheiro e lhe ordenou que os levasse de volta ao palácio e comunicasse à sua família que ele havia partido para sempre. E assim começou uma nova vida para Siddhartha. Siddhartha, o mendigo sem lar. O príncipe Siddhartha deixou seu lar real e todos os prazeres que seu pai tão cuidadosamente lhe proporcionava. No entanto, ele não deixara a família e seu filhinho por motivos egoístas. Isso teria sido muito errado. Por estar o coração de Siddhartha cheio de piedade e compaixão pelo povo sofredor do mundo inteiro, ele queria achar um meio de levar algum conforto e ajuda a todas as pessoas. Mas, para fazer isso, ele tinha de desistir de sua própria felicidade, de sua família e da vida de prazeres no palácio. E isso é uma coisa que encontraremos frequentemente na história, que grandes homens e mulheres que ajudaram milhares de outros muitas vezes tiveram de renunciar à sua própria felicidade ou sacrificá-la. De modo que o príncipe Siddhartha não era mais príncipe, mas sim um mendigo sem lar. Acostumado a alimentos escolhidos, agora tinha de mendigar para comer. Quando se sentou pela primeira vez na beira da estrada para comer o que as pessoas haviam deixado em sua tigela, um pouco de verdura velha, ou pão, ou arroz cozido há muitos dias, ele mal conseguia engolir. Mas disse para si mesmo: este será agora meu alimento. Tenho de me acostumar. E fez um esforço para comer, gostando ou não. Mas Siddhartha não passava muito tempo pedindo comida ou comendo. Ele ficava principalmente pensando na pergunta: que posso fazer para ajudar o infeliz povo deste mundo? Mas estava demorando para achar a resposta. Encontrando outros homens santos, estes lhe disseram que os deuses lhe mandariam a resposta se ele ficasse sem comer por mais tempo que pudesse. Então, Siddhartha ficou sem comer. Ele jejuou por dias a fio e ficou tão magro e desfigurado que ninguém o reconheceria. Um dia, ele desmaiou de exaustão e, quando voltou a si, disse para si mesmo: agora eu sei que jejuar não é o caminho certo para achar a resposta à minha pergunta. E começou a comer o que as pessoas lhe davam. Mas, embora ele não soubesse, estava chegando a hora em que ele se tornaria um Buda, e todo o sofrimento por que havia passado daria seu fruto. Um dia, na estação quente, quando o sol escaldava, Siddhartha chegou nas imediações de uma pequena vila. Ele viu uma grande figueira e se sentou à sua sombra. E, como sempre, seu pensamento se voltou para a grande pergunta: que posso fazer para ajudar as criaturas infelizes do mundo? Os maus espíritos demônios sabiam que estava chegando a hora de Siddhartha receber uma resposta e se tornar um Buda, de modo que o rei dos demônios, Mara, chamou por milhares e milhares de monstros e espíritos. Todo o céu ficou escuro por uma nuvem negra formada de demônios. Demônios com línguas de fogo, com 10 braços, com garras e grandes presas. Demônios em forma de serpentes e dragões. Todo esse vasto exército de demônios desceu sobre o solitário mendigo que estava sob a figueira. Contudo, Siddhartha estava concentrado em sua meditação, que era como que um arco-íris à sua volta, um arco-íris em que mal algum podia penetrar. Os demônios arremessavam pedras, lanças e flechas em Siddhartha, mas todas as armas caíam sem força quando chegavam ao arco-íris.
Desesperados, os demônios mesmos se jogavam de encontro ao arco-íris, tentando atravessá-lo. Tocavam-no, golpeavam-no, faziam de tudo, mas o arco-íris era duro como diamante. E o tempo todo Siddhartha nem reparou na multidão de monstros. Ficou impassível e calmo em sua meditação. Quando Mara, o rei dos demônios, viu que seu exército de horrores não conseguia fazer mal a Siddhartha, pensou em outro estratagema. Mandou embora os demônios e tomou ele mesmo a forma de um ser humano. Correu em direção à figueira e exclamou: Príncipe Siddhartha, trago uma mensagem de sua mulher. Seu filhinho está muito mal e talvez tenha poucos dias de vida. Volte depressa, talvez a criança se recupere ao vê-lo. Mas Siddhartha respondeu: Todos têm de morrer, cedo ou tarde. Eu preciso encontrar consolo para todas as tristezas, não só para a tristeza minha e de minha mulher, se nosso filho morrer. Então Mara disse: Inimigos invadiram as terras de seu pai. Ele tem necessidade do braço de seu filho ou perderá as terras e a vida. Siddhartha respondeu: Reis já perderam as terras e a vida antes. Preciso encontrar consolo para todas as tristezas, não só a do meu pai. Mara, então, viu que estava derrotado. Foi embora, com o seu poder perdido. A iluminação debaixo da figueira. Assim que Mara, o demônio do mal, foi afastado, Siddhartha entrou em profunda meditação, de modo que não percebia mais nada à sua volta. Nem a fome, a sede ou o cansaço o perturbavam. E ele se perguntava: como a alma pode livrar-se do sofrimento? E ele viu diante de seu espírito a verdade e pensou: bem-aventurado quem não prejudica os outros, quem está livre de paixões, quem vence o egoísmo e a vaidade, quem está repleto de compaixão. Siddhartha chegou então ao conhecimento dos 8 passos a serem dados para o ser humano se livrar do sofrimento. Primeiro, a reta compreensão. Segundo, o reto propósito. Terceiro, a reta palavra. Quarto, a reta conduta. Quinto, os retos meios de subsistência. Sexto, o reto esforço. Sétimo, a reta atenção. E oitavo, a reta meditação. E assim, Siddhartha tornou-se Buda e alcançou a suprema iniciação, que, como dizem, foi na noite da lua cheia de maio.